Roger Abdelmaci foi um ginecologista brasileiro especializado na área de reprodução assistida. Ele foi um dos primeiros médicos a trazer a fertilização in vitro para o Brasil e, com isso, foi responsável por trazer vários bebês ao mundo e trazer a felicidade para as famílias e as mulheres que já não tinham mais esperança. Mas Roger Abdelmaci também foi responsável por trazer uma grande tristeza que assola as mulheres e as famílias até o dia de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e antes de eu começar a te contar tudo o que aconteceu nesse caso, eu já vou pedir para você clicar aqui no like já no comecinho do vídeo para me ajudar nas divulgações e também se inscreva no canal se você curte conteúdos de casos criminais e teorias. Todas as terças, quartas e sexta-feira nós temos casos novos aqui no canal. E agora eu vou te contar como tudo aconteceu. Roger Abdelmaci nasceu em 3 de outubro de 1943 na cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo. Filho de libaneses, o Roger tinha mais 2 irmãos. O seu pai Jorge trabalhava como ambulante e a sua mãe Olga era uma dona de casa. A família nunca teve muito dinheiro, mas também nunca passou necessidade. Mas para ajudar nas contas de casa, a Olga, mãe do Roger, decidiu abrir uma lojinha ali, como se fosse um bazar, para poder ajudar na renda familiar. Então esse bazar da Olga começou a dar muito certo, trazer uma boa renda para a família e também começou a ser frequentado pela boa clientela ali da região. Vendo toda aquela movimentação e toda aquela renda extra entrando na família, o pai do Roger, o Jorge, decidiu então mudar de profissão. Ele até cogitou em ajudar a esposa no bazar, mas ele viu que aquilo ali poderia ser só uma coisa de momento. Ele decidiu então trabalhar como corretor e aproveitar a boa clientela que o bazar da Olga trazia. O Jorge então começou ali a vender algumas pequenas propriedades, mas aos poucos conseguiu fazer amizade com a boa clientela ali que frequentava o bazar da Olga. Essa clientela começou a apresentar a ele a galera da alta sociedade e com isso ele começou a vender grandes lotes e grandes fazendas para essa galera ali da alta sociedade. Com a condição financeira da família melhorando a cada dia com a venda dos grandes lotes e o auxílio da renda que vinha do bazar da Olga, o Jorge decidiu pegar toda a família e se mudar para Campinas. Chegando em Campinas, o Jorge já começou a fazer amizade ali com a galera da alta sociedade e também frequentava boas festas e muitos coquetéis, com o intuito de fazer amizade com essa galera, entrar mesmo, no ciclo de amizade desse pessoal para conseguir vender as suas fazendas e os seus lotes. O Jorge, que não era bobo nem nada e era muito rápido para os negócios, decidiu matricular os seus filhos na melhor escola ali de Campinas, uma das escolas mais caras de Campinas. Então ele matricula os 3 filhos nessa escola com o intuito de que os seus filhos também frequentassem a alta sociedade. Nesse momento, o Jorge e seus filhos já estavam inseridos na alta sociedade de Campinas. O Roger era uma criança muito dedicada aos estudos e também era muito ambicioso. Ele sempre estava em primeiro da classe e também adorava a ideia de ser médico. Ele decidiu então pedir para o seu pai que matriculasse ele em uma outra escola ali em Campinas, uma escola mais rígida e também mais cara. Estudando nessa escola, o Roger acreditava que ele conseguiria ingressar na medicina um pouco mais fácil e também conhecer pessoas. O pai do Roger aceitou então o pedido e matriculou ele nessa escola. Assim que o Roger começou a estudar nessa escola, ele percebeu que talvez ele não seria o melhor ali da classe. Isso deixou o Roger indignado, porque ele acreditava que ele era o inteligentão, que ele tinha sempre que estar em primeiro lugar. Mas o Roger conseguiu se formar no ensino médio ali entre os primeiros da classe e assim que se formou no ensino médio, o Roger iniciou a faculdade de medicina na Universidade Unicamp ali em São Paulo na década de 60. A partir desse ponto, a ambição foi o que passou a definir a vida de Roger Abdelmaci. Ele não fazia nenhuma amizade se não pudesse ganhar alguma coisa em troca.
Na verdade, ele só se aproximava das pessoas que de alguma forma pudesse encurtar o caminho dele para ser um médico renomado, seja apresentando ele para outros médicos ou só falando bem dele aí pela comunidade. Em 1998, aos 24 anos, Roger Abdelmaci se forma na faculdade de medicina, sendo o maior orgulho da família. Logo que começou a trabalhar, o Roger já começou a se aproximar ali das pessoas ricas, poderosas e influentes da cidade. E no meio dessas pessoas, ele conheceu um médico chamado Newton Nakamura, e esse médico era um dos médicos mais renomados da época. Inclusive, ele era professor da Universidade da PUC. O Roger queria se dedicar à área de urologia e o Nakamura, ele era especialista em ginecologia. Então, o Roger acreditava que trabalhando com o Nakamura, ele podia ganhar um conhecimento muito grande e também notoriedade, né? Então, 3 vezes por semana, ele começou a trabalhar na clínica do Nakamura e nos outros dias ele ia para a clínica dele em Campinas atender ali os seus pacientes. O que o Roger mais queria era atender apenas a elite da sociedade. Ele dizia que as pessoas pobres em sua clínica afastava a clientela rica. Então ele queria ficar conhecido como o médico dos ricos e dos famosos. Roger começou a se aperfeiçoar na área de urologia cada vez mais e começou a estudar um procedimento chamado vasectomia. Esse era um procedimento muito mal visto aí pelas pessoas da alta sociedade e principalmente pela igreja, mas o Roger ainda conseguiu implementar aí esse procedimento em alguns dos seus clientes. Mas com o discurso de planejamento familiar e proteção da riqueza, o Roger conseguiu inserir esse procedimento no meio da alta sociedade, se tornando conhecido em Campinas como o médico dos ricos, políticos e famosos. Foi o procedimento de vasectomia que deixou o Roger Abdelmaci ali no topo entre os médicos dos ricos e dos famosos ali da comunidade da elite de Campinas. Em 1978, tudo mudou na vida do Nakamura quando nasceu em Londres o primeiro bebê fruto de uma fertilização in vitro. Esse procedimento já era muito estudado pelo Nakamura e quando o primeiro bebê fruto de uma fertilização in vitro nasceu, o Nakamura achou que era sim possível trazer esse procedimento para o Brasil. O Roger Abdelmaci, com todo aquele ego dele, querendo ser o primeiro em todas as coisas, também começou a estudar o procedimento com o intuito de ser o pioneiro a trazer esse procedimento para o Brasil, possibilitando a geração de filhos para mulheres que já não tinha mais esperança. Mas, na verdade, a intenção do Roger era ficar muito rico e muito conhecido aí como o médico pioneiro em trazer esse procedimento do exterior. O Nakamura focou a sua atenção para trazer a fertilização in vitro para o Brasil. Assim que o Nakamura disse aí para o povo que ele ia realmente trazer a fertilização in vitro, ele foi muito atacado, muito mal visto ali pela comunidade de médico, pela comunidade ali da igreja, pela alta sociedade. Mas o Nakamura disse que não ia desistir e que iria continuar estudando e traria sim a fertilização in vitro para o Brasil. O Roger Abdelmaci também queria toda a riqueza e toda a fama que esse procedimento traria para ele, mas ele preferiu ficar de escanteio ali e só observar os passos do Nakamura e depois, se tudo desse certo, ele seguiria os mesmos passos que o Nakamura deu. O Roger, então, tirou a sua clínica de Campinas e trouxe para São Paulo com o intuito de ficar mais próximo ali do Nakamura para poder observar todo o passo a passo que ele daria para depois copiar o Nakamura e também fazer a fertilização in vitro na sua clínica. O Nakamura continuou seus estudos, inclusive bancando do seu próprio bolso todo o processo, todos os medicamentos, todo o procedimento, até que em 7 de outubro de 1984 nasce a primeira bebê, fruto da fertilização in vitro possibilitada pelo Nakamura. Isso trouxe ao Nakamura muito prestígio, ele ficou em todas as capas de jornal, apareceu em toda a mídia como o médico que trouxe a felicidade aí às mães que já não tinham mais esperanças, também aqui para o Brasil. O Roger, quando viu que tudo deu certo, que o Nakamura foi muito prestigiado, ele também queria aquilo ali para ele.
Então, na mesma época, ele acrescentou na sua clínica alguns procedimentos, tornando a clínica, que era apenas de urologia, em uma clínica especializada em tratamento de fertilização in vitro. Nesse momento, o Roger começou a se autopromover como o médico que revolucionaria o procedimento de fertilização aqui no Brasil. O método usado pelo Nakamura era fazer muitos estudos, muitos exames, para saber primeiro de fato o que levava aquela mulher ou aquele casal a ser infértil, a não conseguir produzir um bebê, para fazer um tratamento, e se nada desse certo, ele faria então a fertilização in vitro. Já o Roger tinha como único objetivo trazer bebês ao mundo. Então ele não fazia nenhum tipo de exame, ele não se preocupava com a saúde mental, nem com a saúde física das mulheres e da família. Em 1996, a vida do Roger Abdamasi mudou completamente, quando em sua clínica entrou o rei Pelé junto com a sua esposa. E 7 meses depois, nasceram não um, mas 2 bebês completamente saudáveis, e foi noticiado em toda a mídia. O nome do Roger Abdamasi, é claro, foi junto aí com essa notícia, e isso trouxe para ele tudo o que ele queria ser: o médico reconhecido como o médico dos ricos e dos poderosos. Na época, a clínica do Roger chegava a faturar R$1 milhão por mês. Nesse ponto da vida, o Roger estava cada vez mais no topo, se consolidando como médico e amigo de celebridades, pessoas ricas e poderosas. Com toda a grana que a fama trouxe para o Roger Abdamasi, ele começou a comprar muitas propriedades, começou a comprar muitas fazendas para fazer com que o seu patrimônio crescesse ainda mais. Porque ele acreditava que para você ser amigo de uma pessoa rica, influente e famosa, você precisaria não só estar no meio deles, mas também ser um deles. Então, para aumentar o seu patrimônio, Roger começou a fazer esses outros negócios também, se tornando àquela altura um médico riquíssimo. O Roger Abdamasi sempre se mostrou uma pessoa religiosa, muito temente a Deus, e dizia que aquilo ali que ele fazia era um dom de Deus, que Deus havia dado a ele o dom de fazer bebês. E que, na verdade, o que ele fazia mesmo eram verdadeiros milagres. O Roger sempre se mostrou muito carinhoso e muito atencioso com as suas pacientes. Isso chegava a assustar um pouco as mulheres. O Roger ficava louco, enlouquecido quando o procedimento dele falhava, porque ele se vendia como um médico de 100% de garantia. Então ele não aceitava nenhuma falha. E sempre que essas falhas aconteciam, ele chegava a dizer que a culpa era do casal e que ele poderia resolver esse problema doando o seu próprio material genético ou material genético que tinha ali na clínica. Isso assustava muito as famílias que se afastavam ali dele, até porque o procedimento era super caro. O Roger era o médico que cobrava mais caro naquela época. Um procedimento de fertilização in vitro com o Roger Abdamasi na época custava R$30 mil. No final dos anos 90, o Fantástico fez uma matéria enorme sobre o Roger e toda a trajetória da carreira dele, dizendo que ele era um médico maravilhoso, que ele fazia verdadeiros milagres. E no final da matéria, uma mulher chamada Teresa fez um contato com a redação, informando que o Roger não era, na verdade, tudo aquilo que o pessoal estava pintando, não. Que ele teria abusado dela enquanto estava sob os seus cuidados. Mas a emissora não pôde fazer muita coisa, porque a mulher disse que esse assédio aconteceu em 1970. Então, sem nenhuma prova, eles não poderiam fazer uma matéria retratando o que ela falou, tendo como base apenas o testemunho da Teresa. Então, todo esse caso foi abafado e o Roger continuou sendo endeusado por todo mundo que o conhecia, inclusive pela mídia. Essa foi a primeira parte do vídeo de Roger Abdamasi. A segunda parte do vídeo vai ao ar na próxima quarta-feira, então já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder, porque aí sim que começa a ficar cada vez mais interessante, intrigante, misteriosa e revoltante a vida do Roger, tá bom? Então se inscreve no canal para você não perder na próxima quarta-feira. Eu vou deixar aqui embaixo também um link com todos os casos aqui do canal para vocês assistirem, tá? Comenta aqui pra mim o que você achou da história do Roger até esse momento. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um beijo, fique com Deus e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau!